Hoje era feriado, dia 24 de novembro, mas mesmo assim o mercado deu duas oportunidades boas na sessão de Nova York. Então, aquela máxima, todo dia é dia de mercado, não interessa ser feriado. O diário estava assim, né? Fez aquele choque, estava voltando aqui em cima, e o 4 horas estava nessa situação aqui. Eu tinha voltado essa perna toda e tocou nessa região extrema aqui. Então, no 15 minutos, deixa eu botar aqui às 9 da manhã. Deixa eu botar no meu fuso horário, né? Que senão eu vou me confundir. Aqui. 9 da manhã, a gente estava nessa configuração aqui. O mercado tava bullish, né? Rompendo tudo para cima. Então, ele fez aqui um feito close, fez outro feito close, fez um feito close, outro, e aqui rompeu. Só que tão rápido quanto ele rompeu, ele voltou para cima. Interessante que ele não tocou aqui no range de M15, na zona de M15, mas no range como um todo, né? Aqui, né? Deixa eu botar aqui no 30 minutos. Não muda nada. Mas o que eu quero botar aqui, no 29 minutos, por exemplo, ele não rompeu, né? Foi só um pavio. Deixa eu, cadê? Aqui seja, vamos mudar de novo 15 aqui, que não me interessa. Ou seja, a gente teve essa aqui, rompeu e voltou rapidamente para cima, né? Então, um padrão de rejeição, né? Então, a gente estava com a estrutura aqui bearish, né? Por causa desse último rompimento, né? Mas o que eu aprendi ontem não é o único rompimento que vai fazer ficar bearish, sendo que tá tudo isso bullish, né? Então, a ideia aqui é esperar se voltar ele para a zona premium aqui para shortar, né? Aqui seria o ponto mais óbvio. Só que em vez de ficar esperando paradinho aqui, daria para pegar algum trade aqui, né? Então, lá no M1, foi interessante que ele fez um choque aqui assim, não. Aqui ele havia feito um choque do M15, né? O que já era um bom sinal, né? Então, no M1, o choque do M15 foi bem aqui, né? Então, olhando aqui, o que tinha acontecido no M1? Ele tinha tocado no range aqui, ó. Na verdade, era esse pavio aqui, né? No M1. Que mitigou aquela zona, né? Então, tinha o seu motivo para parar aqui, né? E aqui foi aquele double wick, aquela trilhos de trem, né? Ele fez um fundo mais baixo e choque. Aliás, o choque seria até aqui no M1, né? Porque esse aqui foi abaixo daquele. Mas que seja. E tínhamos essa supply aqui, que foi a última antes de romper, né? E aqui fizemos um outro choque, né? Um strong choque, né? Se a gente pensar aqui, né? Ou seja, tínhamos choque aqui e aqui, né? Dava para ver que estava bem bullish. E fizemos o choque no M15, né? Então, o que tinha de interessante aqui? Olhando os imbalances, vamos voltar aqui um pouco. O preço tinha motivos nesse momento para voltar aqui, mas aqui já estava muito estendido na lag, né? Aqui, que é onde eu marquei, e depois mais abaixo, né? Mas era aqui, ó, tipo, teve essa zona aqui, né? Deu para ver que a última antes de, dá para estender aqui, né?
digamos aqui, né? Isso aqui era uma zona válida. Última antes de deixar em balance, né? Foi essa vela aqui, né? Antes de fazer, ou seja, aqui fizemos aqui rompemos essa região aqui, foi uma espécie de flip, né? Ele deu uma reaçãozinha e foi, né? Aqui também, mas aqui já tinha, não deixou em balance, né? Então, tinha esses motivos para o preço parar ali, né? Vou botar aqui no extremo. Última vela que deixou em balance. Ok, tinha essa aqui, a primeira que deixou em balance aqui. Se não fosse aqui, ele poderia ir mais abaixo, né? Etc. No extremo, provavelmente. Então, o esquema era ficar de olho, né? Então, tocou aqui, mas rompeu, né? Não, essa zona aqui, então, foi descartada. Agora tocamos nessa aqui. Estamos... o M1 tinha virado bearish aqui, né? Então, tínhamos que esperar ele realinhar, né? Fez um choque. Então, pendurar aqui a ordem, o stop cobrindo esse fundo, né? 3,7 pips, com uma folguinha, né? Interessante que ainda deixou indução aqui, né? Uma indução de alto nível nessa zona, motiva mais para ele voltar, né? E pegou, né? E deu uma rejeição boa aqui, né? Legal. Depois ainda voltou um pouco mais para dar um sustinho, né? Por isso tem que cobrir o fundo, né? Senão, teria resistido, mas ok. Então, tinha esse imbalance aqui, podia voltar, né? Rompeu a estrutura, né? Então, o alvo dessa zona. De começo eu tinha pensado no alvo aqui em cima por causa desse imbalance aqui, né? Mas não é o caso, porque ele mitigou o range aqui, né? Então, eu tinha que ter visto o seguinte. Esse topo... Cadê o... Não tem, né? O topo era lá em cima. Que seja. Eu tinha visto essa zona aqui, que foi a última que deixou em balance aqui, né? Então, eu tinha botado aqui assim. Mas ele não voltou lá. Então, olhando no M1, esse negócio aqui... Daí é para ver que no M1, o último ponto que foi em balance foi aqui mesmo, né? Então, ele poderia voltar lá, até um pouco mais acima. Mas, no M1, isso aqui era um topo forte que tinha rompido. Então, lembrando que a gente tinha rompido para baixo, né? No M15. E no H4 estávamos bem em cima, né, da pernada, né? Podíamos reverter a qualquer momento. E aqui já estava na região premium, né? E, aliás, acho que já estava até acima dos 30%. Já era acima dos 30%. Então, não era bem aconselhável levar até lá. Talvez em algum lugar dessa região aqui, dessa zona aqui, né? Eu deveria ter botado o alvo, né? E essa zona que eu tenho selecionada seria seria aqui, né? Última zona que deixou em balance, né? 6 para 1 seria um alvo válido, né? Bem interessante. 5 para 1 sagrado, né? E o negócio foi subindo, né? Dia bem agulhento, né? Um dia não é dos melhores, mas mesmo assim deu para pegar uns trades bacana. Não é que esse trade podia ir para a lua, né? Mas pegou. E realmente parou onde devia parar, né? Nessa zona do M1. E outra coisa que eu só vi depois, aqui ó, a gente já tinha aqui a gente tinha uma corrente de supply, né? Tocou aqui, mitigou, né? Aqui foi o terceiro toque.
E já estávamos aqui, nós já estávamos na região premium, né? Do M15, poderíamos esperar uma reversão, né? Então, estávamos com a estrutura bearish, fluxo bullish, não precisávamos esperar um choque no M15, né? Como no anterior, né? Bastava um choque mais boss no M1, né? Então, tocou nessa região, que já era uma cadeia de supply, né? Tocou aqui, depois de muita falsidade aqui, né? Tocou aqui, fez um sweep, né? E fez um choque aqui bem michuruca, né? Então, esse choque aqui não dá para confiar muito, né? Então, eu ia querer que segurasse lá, né? Foi lá, bateu naquela zona. Aqui não era motivo para entrar, porque não tinha rompido nada, né? E mitigou aquela e rompeu, fez o S-Boss. Agora dava para ficar mais tranquilo, né? A região mais interessante era esse extreminho aqui, né? Poderia se pensar em cobrindo esse topo, daria 34 pips de stop. Eu botei um abaixo. 50 pips para garantir. É o meu mínimo, né? Cobriria até aqueles topinhos lá, estaria de bom tamanho. E rodando então. Ó, fez mais um rompimento para baixo, mais um, mais um. E eu na minha, né? Ó, fez o choque no M15 aqui. Ó, nesse aqui. Eu nem tava esperando o choque, né? Já tava com a ordem emparelhada. Bem discreto, mas fez. Então, foi lá, pegou a ordem e derreteu. Hora de buscar os fios. Até se quisesse, deu mais uma entrada, que deu mais um choque aqui. Aqui assim, né? Deu mais uma entradinha. Os 5 pips cobriria esse topo, né? Um pouquinho abaixo e depois eu vejo o alvo. Ou seja, deu, se tivesse perdido lá, com todos esses rompimentos aqui, aliás, tocou, opa, tá subindo muito forte, tô com medo, medinho, né? Embora já era uma supply chain, deu mais uma confirmação aqui, então derreteu, né? Eu acho que daqui em diante foi isso, né? Então, acho que daqui a pouco vai. É. O preço está por aí. Daria para ter botado os tops pequenos aqui e talvez já tirado no 1 para 10 essa altura. Mas o meu alvo, como esse topo aqui, esse fundo não foi capaz de romper aquele topo, né? Para mim, meu alvo desses trades, embora hoje seja feriado, um ou outro que poderia ter pego, né? 7 e 8 para 1 seria aqui. E esse aqui fechou, né? Ainda estaria rodando, né? Os 20% restante. Mas é isso, então. Lição aprendida do dia. Não ficar... primeiro, não achar que de feriado não dá nada. Segundo, mitigou o range, não preciso me preocupar. Como é que se diz? Opa, não mitigou. Terceira lição, fez isso aqui, é um sinal bom de reversão, né? Que quarto, não preciso ficar esperando ir lá, dá para ir longar. Eu posso pegar esse esse long enquanto a tendência, se o mercado mostrar. Ficar o tempo todo olhando se dá long ou short, dá para pegar long ou short. Claro, long
aqui para baixo, short aqui para cima, né? E mais importante de tudo, bateu em corrente supply, ainda mais essa aqui que já tinha tocado 3 vezes, dá para entrar no risco. Claro que tendo as outras confirmações, né? Que já tinha feito choque, já tinha feito tudo, né? Choque no M15, 300 choques aqui, era uma corrente, né? Teria dado, né? Então são essas as confirmações. E aqui assim, também teve a confirmação, né? Mas aqui é bom ficar de olho, porque essa região, como é que se diz? Ela foi o flip, né? E a última que deixou em balance, ela tinha o seu valor, então deu para pegar na confirmação também. Era isso então do dia de hoje, né? Um dia que poderia não ter nada, mas teria dado 5 para 1 aqui, vamos dizer 6. Vou pegar o menor desses dois aqui, vamos dizer que eu tivesse pegado aqui no mercado real, né? E não só no trade envio, 7 para 1 com 6, dá 13 para 1. Estaria ótimo, né? Sem levar stop até, isso que foi legal, né? Então era isso.